Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao pastor Caio pela confiança, pastor Eliana, a todos os obreiros, membros desta casa, que é uma verdadeira família, tenho um carinho especial por cada um, e me sinto muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Deus tem falado poderosamente através dos louvores, e pela misericórdia dele, eu tenho certeza que ele vai continuar falando através da palavra. Mateus capítulo 6, versículo 31, todos encontraram? E diz assim a palavra do Senhor: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Só até aqui, fica à vontade, abra o teu coração. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Que coisa maravilhosa é poder ver que o Senhor, nos últimos dias, está preocupado em mostrar um lado espiritual na vida dos cristãos. É muito interessante ver o quanto o Senhor está preocupado em alertar a sua igreja. Porque a palavra que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite vai trazer muito sobre o que é o mundo espiritual e a sua devida importância. Porque estamos vivendo em um tempo, em uma geração onde muitos têm valorizado aquilo que é físico, aquilo que é material, aquilo que nós conseguimos adquirir nesta terra. Mas o Senhor hoje quer te trazer para algo bem maior do que isso e bem mais profundo, que é a importância de você ter uma vida espiritual. E o Senhor hoje vai falar sobre essa palavra. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a prioridade da tua vida? Porque o que nós podemos ver e analisar é que esta geração, desde o momento em que acorda até o momento em que se deita, passa o dia inteiro correndo daquilo que perece a essa terra. Nós todos temos ambições materiais nessa terra. Temos objetivos, sonhos e projetos. Mas o Senhor hoje, eu tenho certeza que você está clamando há 11 dias nesta campanha, não por causa de coisas materiais, não vai se limitar a apenas isso, mas primeiro você vai estar ligado no trono da graça, primeiro você vai estar com a sua vida espiritual em dias com o Senhor. A palavra do Senhor é muito importante e muitas pessoas estão fugindo desta realidade. As pessoas estão dando muito valor ao que é material e esquecendo das coisas espirituais. Infelizmente, o cristão passou a chegar um momento onde ele tem deixado a sua vida espiritual em segundo plano, aonde as coisas materiais têm tomado todo o tempo do seu dia, da sua vida, e de repente, quando ele se depara, as coisas espirituais só servem para ele se sobrar um tempo, se ele estiver disposto. Se tiver um tempo a mais, aí ele cuida das coisas espirituais, mas caso ao contrário, toda a prioridade é para as coisas materiais dessa terra. Mas isso só é culpa das pessoas? Não. Infelizmente, a quem mais deveria ministrar a palavra e plantar a semente, infelizmente nós podemos ver que muitas igrejas já abriram mão de tipos de palavras como essa, de campanhas como essa, porque falar do mundo espiritual para muitos já não chama mais atenção. Chama-se a atenção de muitas pessoas quando fala de porta aberta, de carro novo, de prosperidade. Aí isso chama a atenção de muitas pessoas. Mas quando nós falamos sobre o mundo espiritual, infelizmente muitos não estão mais atentos e nem estão interessados em falar ou saber sobre o mundo espiritual. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para algo muito importante, porque hoje eu não vim falar uma palavra que possa até mesmo você pensar que agradar o seu coração, porque eu não vim agradar A nem B, eu vim entregar o que o Espírito Santo de Deus tem para me entregar nessa noite. E o que Ele está te dizendo nesta campanha é que 12 dias de clamor para 12 meses de bênção é um sinal de alerta à igreja, porque essa igreja está buscando primeiro o que é espiritual, para depois entender que Deus vai
acrescentar as outras coisas no mundo material. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você clama, enquanto você ora, Deus está cuidando da sua vida lá fora. Deus está entrando com providência na tua vida, seja na área financeira, espiritual, saúde. Deus cuida dos seus. Mas o que nós temos dado prioridade? Porque desde o tempo em que nós aceitamos a Jesus, muita coisa, infelizmente, tem se mudado no Evangelho. Aonde as pessoas têm deixado as coisas espirituais de lado. Até o ponto de muitas pessoas, infelizmente, por tanto tempo estar na caminhada, mas de repente ele perdeu o contato, o acesso com o mundo espiritual. Ele não consegue mais ver as coisas espirituais. É obreiro, é velho na caminhada, mas no decorrer da caminhada ele se desligou do mundo espiritual. Isso acontece porque aos poucos nós vamos abandonando o que é espiritual e passamos a dar a correria desse dia a dia. A cada dia que passa, a vida do ser humano é mais corrida e cada dia fica mais ocupada. Nós levantamos e de repente colocamos uma coisa aqui, trabalhamos com outra coisa ali, quando se vê o dia já passou, está na hora de deitar na cama. E como é que está o nosso relacionamento com Deus? Porque se nós estamos projetando um 2020 cheio de vitórias, de bênçãos, e hoje estamos representando o mês 11, que é o mês de novembro, para que nós possamos ter um ano de vitória, nós precisamos entender que sem o relacionamento com Ele, sem a nossa vida espiritual em dia, nós não iremos ter êxito e nem sucesso no ano de 2020. Esses versos de Mateus nos revelam que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas nós queremos primeiro os nossos interesses. Nós temos invertido todas as coisas. Estamos preocupados em alcançar tudo que nós almejamos ao nosso coração, quando na verdade a palavra do Senhor está nos incentivando a priorizar o que é de Deus. Porque vir ao culto não é apenas porque sobrou um tempo do seu dia, não. Você só não vem para a presença de Deus se der tempo, não. Você precisa entender que da mesma maneira que você tem uma responsabilidade no seu serviço, também a mesma importância é de você estar na presença de Deus. Porque se você não alimenta a sua vida espiritual, vai chegar o vento, vai chegar a tempestade, o deserto vai chegar, o vale vai aparecer à tua frente, e se a sua vida espiritual não estiver estabelecida, você vai perecer no meio do caminho. Tem muita gente indo contra a vontade de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Olha só que interessante, Jesus nos ensina a ir tudo contra a nossa vontade. Tudo. Porque o que nós queremos é o conforto. Você já parou para pensar que tudo que nós fazemos nesta vida é tudo vaidade para nós mesmos? Tudo que nós pensamos é só para nós, para a nossa família, é o conforto deste corpo físico, e esquecemos das coisas espirituais. Jesus nos incentiva a mudar as nossas prioridades. Normalmente as pessoas, quando acordam pela manhã, elas já têm um incentivo a ir por emprego, porque se não trabalhar, não tem alimento, não tem dinheiro para pagar as contas. Todas essas coisas são o mover de alguém, o combustível para que nós possamos levantar pela manhã e trabalhar. Mas isso é necessário? Sim, eu não estou dizendo que nós não precisamos disso. Estamos em um mundo físico e nós necessitamos de alimento, necessitamos do capital para girar, para que você possa comprar as suas coisas. Mas o que o Senhor está dizendo nessa noite é que isso não pode atrapalhar a sua vida espiritual. Tem muita gente abandonando o ministério por coisas dessa terra. Tem muita gente que trocou uma vida de ministério com o Senhor para dar lugar às coisas materiais, por um emprego melhor, onde ganha melhor. Mas ele está bem financeiramente, mas espiritualmente está doente. Ele era forte espiritualmente, mas agora está fraco. Basta um vento chegar sobre a vida dele e ele desmorona. É a palavra que o Senhor quer falar ao teu coração. Existe algo muito mais importante que tudo isso. É o reino de Deus. Ele é mais importante que a tua casa. Ele é mais importante do que o teu carro. Ele é mais importante do que o dinheiro que você tem. O reino de Deus é mais importante do que tudo isso. Quando nós passamos a priorizar o que é espiritual, nós passamos a ter
acesso ao mundo espiritual. Nós não vemos essas coisas limitadas aqui. Nós passamos a viver aquilo que é sobrenatural de Deus. Muitas pessoas se esfriaram na fé, porque ao decorrer da caminhada, ele foi se afastando. E quando der fé, ele nem estava mais tendo um relacionamento com Deus. Eu sempre digo isso e vou continuar falando. Deus, ele é poderoso e maravilhoso. E ele tem várias maneiras de falar conosco. Neste culto ele já falou através dos louvores. Neste culto ele já falou através do clamor. Neste culto, se ele precisar usar uma criança dessa para falar, ele vai falar. Se ele quiser falar com você, ele usa até mesmo uma pedra, um animal para falar com você. Agora nós não. Nós só temos uma maneira de falar com Deus. É através da oração. E se você não ora, você não tem relacionamento com Ele. Se você não tem orado, se você não tem clamado, você não tem intimidade com Deus. É por isso que o Senhor está dizendo nessa noite: buscai primeiro o reino de Deus. E se você começou o ano em uma campanha como essa, clamando, adorando, exaltando o nome do Senhor, meu irmão, pode ficar tranquilo que a vitória vai chegar sobre a tua vida em 2020. Mas que certeza é essa, presbítero? Eu tenho a certeza da palavra, porque se a palavra está dizendo que Ele vai acrescentar as outras coisas, fica tranquilo que Ele vai entrar com providência na tua vida. Se Jesus é o nosso... Se nós precisamos buscar o reino de Deus, a figura principal de um reino é o seu rei. Da mesma maneira, o reino de Deus é onde Deus está no centro. O nosso trabalho é buscar sempre Ele como o nosso foco. Sabe qual é a coisa mais difícil que está acontecendo nessa geração? O homem, ele foca apenas em si mesmo. As prioridades são para ele mesmo. Tudo que ele pensa é para ele mesmo, é para o conforto dele, é para o bel prazer dele. Tudo que ele pensa e o que ele quer é para ele. Nós queremos uma casa grande porque nós queremos conforto. Nós queremos um sofá novo porque nós queremos conforto. Nós queremos um carro novo porque precisa ter ar-condicionado. Tudo isso é conforto para essa carne. Ou seja, tudo que nós pensamos é prioridade a esse corpo, a essa coisa física. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos começar a alimentar a nossa vida espiritual. Porque enquanto nós estamos clamando e adorando, nós estamos dizendo isso. E eu sei que nessa campanha, pessoas, servos de Deus, têm levantado de madrugada e tem orado em prol dessa campanha. Sabe o que é que está dizendo isso? Eu estou deixando o conforto dessa carne e estou alimentando a minha vida espiritual, porque o corpo quer a cama. Os dias estão chovendo, está muito frio e chega 3 horas da manhã, o corpo quer ficar deitado. Mas se você quer alimentar a sua vida espiritual, levanta, se ajoelha, fala com Ele, porque no momento certo você vai entender que alguém está escutando a tua oração. E neste ano de 2020, aquilo que estava trancado, Deus vai começar a desenrolar. A porta que estava fechada, Deus vai abrir. Aleluia. Ao invés de focarmos em nós, precisamos focar em Jesus, no seu reino, nas coisas espirituais. Por que tem tanta gente decepcionada? Por que nós olhamos e tem tanta gente frustrada e até mesmo abdicada da fé? Eles não querem mais. Isso acontece porque a verdadeira essência do Evangelho no coração de muitos, infelizmente, se foi. Estamos vivendo em uma geração complicada, em um século complicado, onde o mundo investe tantas coisas e acaba corrompendo muitos que estão dentro da igreja. As pessoas perderam o foco. A verdadeira essência do Evangelho é quando o crente regava a sua vida à base da oração. Você entrou aqui por essa porta e eu não sei o que você tem pedido nessa campanha. Pastor Cairo não sabe o que você tem necessitado na tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, mas o Senhor conhece. E desde o primeiro dia dessa campanha, Deus tem te acompanhado a este lugar. E Ele tem ouvido o teu clamor. Sabe por que tem muitas pessoas decepcionadas? É porque as pessoas têm depositado a sua fé em pessoas que nada podem lhe ajudar. E de repente, quando ela passa por uma luta, ela confia no irmão, confia no vizinho, ela conta para fulano, para Beltrano, ela vai na rede social, posta um texto gigantesco e de repente fica esperando que algo aconteça. Aí quando ele vê, está sozinho, decepcionado,
frustrado, porque tem buscado força e socorro aonde ninguém pode lhe ajudar. Porque o crente é diferente, meu irmão. O crente, quando chega um momento difícil dele, é necessário que ele feche a porta do seu quarto, se ajoelhe, fale com Deus, conte tudo para Ele, e no momento certo você vai ouvir a resposta de Deus. Mas Jesus não me responde, claro, meu irmão. Jesus não usa Facebook, não usa WhatsApp, não. É quando você se ajoelhar e falar com Ele, aí você vai ouvir a resposta para a tua vida. Nós precisamos voltar à essência da oração, dar valor às coisas espirituais. O crente antes, quando qualquer tipo de decisão que ele tomasse em sua vida, primeiro ele falava com Deus. Se ia começar o namoro, Deus, é de direção do Senhor, é da permissão do Senhor. Se ia casar, pedia, orava, pedia permissão ao Senhor. Se ele iria fazer um negócio, da troca de um imóvel, de alguma coisa, ele pedia ao direcionamento de Deus. Mas agora o ser humano, ele se acha autossuficiente, sai fazendo de qualquer maneira, do jeito que ele acha melhor, e de repente está frustrado, passando por luta, e começa a questionar ao Senhor, quando na verdade foi Ele mesmo que plantou essa situação. Mas quando o crente voltar à verdadeira essência, começar a adorar, exaltar o nome do Senhor, regar a sua vida em oração, colocar os seus projetos perante ao Senhor, e quando o crente voltar à essência, ao ponto de quando saía para comprar um pão na padaria, ele dizia: Senhor, eu estou indo ali na padaria, me guarda, me protege, me leva, Senhor, em segurança. Aí quando o crente começar a fazer isso, ele vai entender que existe um mundo muito maior do que esse racional, que é o mundo espiritual, é onde o crente deve estar conectado, para que possa ter vitória no ano de 2020. É assim que nós precisamos fazer. É voltar à verdadeira essência. A palavra é dura, mas é aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Chegamos ao ponto onde as pessoas que assentam neste banco querem escolher que palavra sai desse altar. Porque se não chamar a sua atenção, se não for do seu agrado, ele levanta e nunca mais volta a este lugar. Meu irmão, mas a palavra que sai daqui vem diretamente do trono de Deus. E ainda que seja uma correção, ainda que seja algo que possa te despertar, é aquilo que vai te dar vida durante essa caminhada. Tem muita igreja apenas focada em massagear o ego. Está preocupada com o número. É como eu disse, me alegro muito em ver campanhas como essa, onde o Senhor está nos chamando para clamar e orar a Ele. E não para você fazer sacrifícios e votos exorbitantes, não. É para que você possa exercer a principal ferramenta e a principal arma do crente, que é colocar o seu joelho no chão e orar ao Senhor. Não existe batalha que você não possa vencer. Não existe guerra que você não possa vencer. Meu irmão, eu não sei qual é o que você tem pedido, qual é a sua petição nessa campanha, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai te entregar a vitória. Deus vai te entregar a vitória. Eu vou repetir: Deus vai te entregar a vitória. Deus vai te entregar a vitória. É eu que estou dizendo, não é a palavra. Porque se Ele está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se tu está clamando, se você está orando, está pagando preço, está sacrificando, Deus vai entregar a bênção na tua vida. Mas eu não posso passar aqui desapercebido, porque essa parte do versículo é muito importante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha só que interessante. Estamos falando do mundo espiritual e ao mesmo tempo vivemos em um mundo racional, em um mundo material, em um mundo físico. E estando aqui, estamos sujeitos às coisas que temos que passar por aqui, as coisas que existem a esse mundo. E uma delas é a justiça do homem, aonde a justiça do homem muitas das vezes é falha, é fraca, ela erra. E de repente muitas pessoas, não é difícil de se encontrar por aí, pessoas injustiçadas, aonde estão pagando por algo que não cometeu. Muitas pessoas julgam, muitas pessoas caluniam, muitas pessoas até mesmo decretam a sua morte injustamente.
Quem sabe te acusaram, quem sabe apontaram o dedo para você e disse que você não prestava. Isso é a justiça do homem. É por isso que a palavra está dizendo: buscai a sua justiça. Porque a justiça de Deus, ela é verdadeiramente justa. Ela não erra. E aquele que te apontou e disse que você não ia conseguir porque você não prestava, vai ter que prestar conta com o seu advogado fiel. Aquele que caluniou o teu ministério, difamou o teu ministério, vai ter que prestar conta com a justiça de Deus. É por isso que nós precisamos entender: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, fica tranquilo, não pense em retrucar com ninguém, porque Deus é o seu advogado, e no momento certo, essas pessoas irão entender o quão você é valioso para Deus, e Ele vai entrar com providência, e se Ele está na causa, ela já é vencida. Se nós buscarmos a Ele, nós clamarmos a Ele, priorizarmos as suas coisas, encontrar a sua justiça na nossa vida, nós precisamos descansar. E o Senhor me mostra muitos corações desesperados nessa noite, corações angustiados, ansiosos pelo que vai acontecer. O Senhor manda te dizer: te acalma, se acalma. Porque muitas das vezes nós professamos uma fé, pregamos a palavra, ouvimos a palavra, e quando chega o momento de praticá-la, nós não fazemos. E o Senhor nessa campanha está dizendo: te acalma, te acalma. 2020 será o ano em que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Não só na sua vida não, mas daqueles que estão à sua volta. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, Deus está visitando enquanto você clama. Aquele que está enfermo, Deus está visitando enquanto você clama nessa campanha. A porta que está fechada, Deus está abrindo enquanto você clama nessa campanha. Porque se Deus, Ele é fiel. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas são essas? No versículo 31 e 32, como lemos, vamos ver que o Senhor sabe do que nós necessitamos, do que nós precisamos. E por que você acha que ninguém está vendo o seu sofrimento? E por que você adentra por essa porta e pensa que ninguém está ciente do que está acontecendo na tua vida? Meu irmão, Deus já conhece o teu coração. Ele conhece mais do que o seu companheiro, a sua companheira, o seu melhor amigo, o seu pastor. Deus conhece o profundo da tua alma. Porque tem gente que participa de uma campanha como essa e pensa que o Senhor não está ciente da situação dele. Mas o Senhor está dizendo o tempo inteiro: acalma, fica tranquilo, porque Ele é fiel. Onde tivermos uma palavra profética aqui com o apóstolo Roberto, e só não entendeu quem não quis, porque se o Senhor é contigo, ainda que passa tanto tempo, mas se tu tem clamado, se tu tem orado, a vitória vai chegar sobre a tua vida. Sabe qual é o ponto mais prejudicial quando nós passamos a abandonar o que é espiritual? E quando nós focamos naquilo que é material, nós passamos a prejudicar até quando estamos aqui dentro de um culto como esse. A presença de Deus passa a ser segundo plano na tua vida. Sabe qual é a consequência? Entra em um culto como esse, e como Deus já tem falado através dos louvores, desde o início do culto Deus tem falado, aquele que está ligado às coisas materiais, ele não consegue sentir nada. Ele não vê nada do mundo espiritual. Ele entra e sai da mesma maneira. Sabe por quê? Porque o corpo dele está aqui, mas a mente e o coração dele está lá fora. Ele não consegue se ligar das palavras e das coisas que Deus fala aqui no altar. Ele está ligado lá fora, preocupado com a casa que deixou sozinho, com o boleto que tem para pagar, com a despensa que está ficando vazia, com a conta de luz que tem que pagar. Meu irmão, passe a buscar primeiro as coisas espirituais. Sabe por quê, meu irmão? Crente que busca primeiro as coisas espirituais, ele entra em um culto como esse, a vida dele pode estar até bagunçada lá fora, pode ter até boletos para pagar, o gás pode estar até acabando, ele não tem dinheiro, a despensa pode estar vazia, mas ele já vem adorando e exaltando o nome do Senhor. Ele vem glorificando, e quando ele entra aqui, ele entrega o seu melhor glória. Sabe por quê? Porque ele sabe que enquanto ele está adorando aqui, Deus está mandando providência para ele lá fora. Enquanto ele está adorando aqui, Deus está acrescentando as coisas para ele lá fora. Enquanto ele está adorando aqui, Deus está mudando o prontuário médico. Enquanto ele está adorando
está abrindo a porta. Eu vou continuar até você dar glória. Enquanto você está adorando aqui, Deus está tocando no seu parente. Enquanto você clama, Deus está fazendo o impossível pela tua vida. Ramandará, Súria, Mandaraia, Séria, Mandaraia. Vale a pena buscar as coisas espirituais. Vale a pena priorizar o que é espiritual. Vale a pena estar buscando o reino de Deus. Porque enquanto nós buscamos Ele, Deus está cuidando dos nossos. Da Mandaraia, Súria, Mandaraia, Séria, Mandaraia. Enquanto você está aqui envolvido na obra, Deus está cuidando dos seus. Não se preocupe. Não se preocupe. Se acalme. Passe a trocar as prioridades da tua vida e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Passe a correr menos. E passe a orar mais. Passe a confiar menos no homem. E passe a confiar mais no Senhor. Porque há situações na sua vida que você já passou, que se dependesse do homem você teria perecido naquele lugar, mas a mão de Deus desceu sobre a tua vida, e quando ninguém entendia o que você estava passando, Deus te mostrou que Ele é um fiel amigo, e você precisa entender que é na presença dEle que você vai continuar seguindo o caminho da vitória. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E para que você possa ter 12 meses de vitória, passe a priorizar aquilo que é espiritual. Muitas pessoas olham pessoas bem-sucedidas nessa terra. Já estou finalizando. Muitas pessoas olham pessoas bem-sucedidas que teve um sucesso material nessa terra e tem confundido e pensa que isso é sinônimo de sucesso. Pessoas que passaram a sua vida inteira investindo naquilo que é material. E tem muita gente achando que a alegria está nessas coisas. Mas se isso fosse verdade, não teria tantas pessoas de classe média alta tirando a sua própria vida, porque não sente alegria no coração. Neste exato momento, existem mansões que estão sendo habitadas. Mansões, piscina aquecida, carro de luxo na garagem. Mas dentro daquela casa, um casal está divorciando. O filho está dentro do quarto se drogando porque não encontra alegria. A filha está dentro do quarto pensando em tirar sua própria vida porque não tem alegria. Se isso fosse sinônimo de sucesso, muitas pessoas não teriam esse vazio. Ontem, antes de louvar aqui, eu falei sobre o vazio que há na alma, e as pessoas têm confundido isso. Sabe por que essas pessoas tiram a sua própria vida mesmo tendo tudo? Porque quando chega um momento difícil na tua vida, o seu dinheiro não vai te tirar de lá, a sua casa não vai te tirar de lá, o seu carro não vai te tirar de lá. Há desertos e vales na vida do crente que só o Senhor pode tirar ele daquela situação. E se você tem regado a sua vida espiritual, se você tem tido um relacionamento com Deus, o vento sopra, mas você está de pé. O deserto chega, mas você está de pé. A tempestade balança, mas você continua de pé. Se você abrir a tua boca e glorificar nessa noite, você vai entender o que Deus está falando com você. A presença dele é real neste lugar. O reino de Deus é mais importante que tudo na sua vida. As coisas espirituais é mais importante do que tudo nessa terra. Ela é mais importante até mesmo do que a própria comida que temos sobre a nossa mesa. Ah, presbítero, agora você exagerou. Não exagerei. Lembra que eu falei que nós estamos preocupados em alimentar essa carne? Dar conforto a ela? Nós priorizamos tanto essa carne, esquecendo da nossa vida espiritual? A comida pode ter sobre a sua mesa,
Mas o reino de Deus é mais importante. O seu relacionamento com Deus é mais importante. Porque se você estiver bem alimentado, mas se você espiritualmente estiver doente, meu irmão, não é querendo te desanimar, mas você vai desabar. A geração que estamos vivendo está preocupada em comer comida saudável, deixar o corpo em forma. A academia, como foi falado ontem, está cheia, mas basta um ventinho na vida dessa pessoa e ela desaba, porque tem priorizado aquilo que é desse mundo. Está bem fisicamente, saudável, olha para ela, está 100%, mas por dentro está doente há muito tempo, porque deixou de alimentar a sua vida espiritual. Esses dias na escola bíblica dominical, o irmão falou algo, eu guardei ao meu coração. Nós temos a escolha de alimentar ou a nossa carne ou o nosso espírito. Se você quer matar alguma coisa, você não pode alimentar a ela. E se você está alimentando a sua carne, você está dando força a ela e automaticamente está matando o seu espírito. Agora, quando nós passamos a matar essa carne e começamos a dar força às coisas espirituais, automaticamente você mata a carne e fica forte espiritualmente. Isso é buscar o reino de Deus. Ainda que as portas se fechem, ainda que tudo diga que não vai dar certo para a tua vida, mas se você está nessa campanha, está clamando, está orando, meu irmão, fica tranquilo que no momento certo Deus vai entregar a bênção na tua vida. Eu não sei quais os pedidos que têm chegado a esta campanha, mas de uma coisa eu tenho certeza, todos serão respondidos no ano de 2020. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, e levanta a sua mão que eu quero profetizar na tua vida. Seja qual for a área que você tem pedido, se é libertação, se é cura, se é porta aberta, Deus está te dizendo nessa noite, ainda que você não lembre desse dia, do dia que representa o mês 11 do ano de novembro de 2020, ainda que você não lembra, mas Deus vai te entregar uma resposta nesse ano, e você vai ver e entender que foi por causa do clamor e da oração que você fez durante esses 12 dias da campanha. Eu não sei de que maneira você começou, se começou do primeiro dia, ou se foi ao decorrer dessa campanha, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus está dizendo, a vitória é para cada um que está perseverando, que continua vindo a este lugar, clamando e adorando o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Meu Deus do céu. Aleluia. A tontura até passou, meu irmão. Oh, glória. Eita, Jesus maravilhoso. É porque quando nós alimentamos aquilo que é espiritual, essa carne, até ela tem que obedecer. Até ela tem que voltar para trás e entender que o que é mais forte são as coisas espirituais.